Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start na Zuma, tudo beleza com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer o significado das skills. O que são as skills? As skills são aqueles itens roxos que a gente tem a opção de ensinar a cada um de nossos personagens. Aqui todos conhecem que essa parte verde são a parte que as técnicas dos jogadores que os jogadores aprendem, certo? Na parte azul é a parte que nós podemos ensinar, o número 5 e o número 6. Nós podemos ensinar alguma técnica ao jogador. A maioria das vezes a gente só ensina técnicas mesmo, seja de bloco, seja de defesa, ou seja de chute no gol ou drible. Qualquer uma dessas já a gente ensina, né? Mas existem algumas opções também, são as skills, que é o que nós vamos falar nesse vídeo. São esses itens em roxo e cada um deles tem um significado, beleza? Então nós vamos agora entrar nessa explicação o que cada um desses itens serve. E aí vocês vão ver se eles são úteis equipar em algum jogador seu ou não. Se você acha que pode ser muito útil ou não, beleza? Então vamos agora aqui entrar no Move By e Skills. A partir dessa tela, agora sim eu vou explicar o que cada um deles significa, beleza? Se esse vídeo já é de seu interesse, então deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então bora lá para a lista um a um explicar o que significa cada uma das skills, beleza? A primeira aqui é essa Tree Carry. Essa habilidade ela aumenta a chance dos adversários de cometerem falta contra o usuário. O que isso quer dizer? Se o seu jogador estiver equipado com essa skill, quando o jogador for roubar a bola de você, ou quando ele for tentar dar um drible no seu jogador que tem essa skill, a chance do juiz dar falta nesse lance é bem mais alta que o normal. Já a skill Move It, essa habilidade aumenta o poder das técnicas de reset em 5% se o nosso time estiver ganhando, mas diminui na mesma quantidade se nosso time estiver perdendo. Ou seja, tem um jogador, por exemplo, eu equipei o Move It no Goenji. O Furacão de Fogo ele vai ganhar 5% a mais de poder caso o time estiver ganhando. Mas se o time começar a perder no jogo, essa skill ela vai ocasionar uma perda de 5% no poder do Fire Tornado, entenderam? Se o time estiver ganhando, nossas técnicas elas aumentam 5%. Caso o nosso time estiver perdendo, nossas técnicas elas diminuem 5%. Isso seria apenas para o usuário dessa skill, a Move It. A Call Up, essa habilidade aumenta a taxa de sucesso do usuário em duelos contra personagens femininos. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu vou lá com o Fullbook, vou chutar no gol e o gol tem uma goleira feminina, vamos supor que eu usei o Wolf Legendou e o chute não passou, mas eu volto nesse jogo em outro momento com essa habilidade equipada no Fullbook. Aí se eu tentar novamente com o Wolf Legendou, a chance de eu conseguir vencer a goleira aumenta, porque é um confronto contra uma personagem feminina e ele tem essa skill equipada. Então quando ele tem essa skill equipada, ele pode com mais eficácia ganhar dessa personagem feminina. Falando agora da Charm Up, não tem muito a acrescentar, é o contrário da anterior. A anterior, ela fortalece duelos contra personagens femininos. Já essa fortalece duelos contra personagens masculinos, ou seja, é a mesma, só muda feminino e masculino. Falando agora dessa Offensive Force, o efeito dessa habilidade aumenta a taxa de sucesso ofensivo de toda a equipe em 5%. Ou seja, se o seu jogador, qualquer jogador do seu time tiver essa skill equipada, ele vai aumentar a taxa de sucesso do seu time no ataque em 5%. Já a Offense Plus, essa habilidade aumenta em 10% o poder ofensivo do usuário e consequentemente o poder dos outros jogadores na zona do meio campo. Ou seja, ela vai aumentar não só 10% de quem está usando o poder ofensivo, e também vai aumentar o poder de todos os jogadores colocados na zona do meio de campo. Não é os atacantes nem os defensores, é a zona de meio de campo. Todos os jogadores ali também vão ganhar 10% de força ofensiva.
Já a Study ou Studai, como vocês preferirem que seja lida, essa habilidade aumenta a experiência adquirida pelo usuário, ou seja, experiência UXP. Se durante o jogo o seu personagem ganha determinada experiência, caso ele esteja com essa skill, ele pode ter sua experiência elevada comparado aos outros jogadores do time. Se os jogadores ganham, por exemplo, vamos supor 500 de experiência, se o jogador tiver com essa skill equipada, ele pode ganhar tipo 525 ou 550, não sei o número exato, mas ele pode ganhar sim mais que os demais jogadores do time que não tem essa skill equipada. Agora a Keeper Plus, como o próprio nome já diz, Keeper está relacionada a goleiro, né? Então essa habilidade aumenta a estatística de guarda do usuário se o usuário for colocado como goleiro em 10%. Ou seja, se o goleiro tem 100 de guarda, caso você coloque essa skill nele, ele vai ganhar mais 10, vai ficar 110. E aí você tem que colocar ele obrigatoriamente como goleiro para essa skill funcionar. Caso você coloque, por exemplo, no Rococó e bote ele no ataque, essa skill de nada vai adiantar. Então, caso você for usar ela tem que obrigatoriamente estar equipada no seu jogador e ele tem que estar no gol, não pode estar em outra posição, caso você queira que ela funcione. A skill critical foi uma das skills que eu não entendi bem o significado dela, porque ela fala o seguinte: essa habilidade aumenta a chance do usuário de ativar acertos críticos em 50%. Eu não sei exatamente o que quer dizer acertos críticos em 50%. Não sei se deve ser aquela tipo a escorada que ele dá no personagem, ou aquele carrinho mesmo, quando você não tem nenhuma técnica e você precisa usar esse tipo de defesa. Seja escorada ou seja uma finta que você vai driblar seu oponente sem técnica de drible. Não sei, talvez seja isso. Então, aumentar acertos críticos, o que eu acho pode ser isso. Caso não seja, eu peço que vocês falem aí nos comentários se vocês têm certeza o que realmente é um acerto crítico. Aí você deixa aí no comentário: acerto crítico é sobre isso, isso e isso. Aí sim eu vou passar a entender, beleza? Mas eu acho que possa ser isso. Então seria isso, essa skill critical. Bom, dando sequência aqui, vamos falar agora dessa Jamming. Essa habilidade aumenta o poder das técnicas de Hisatsu em 20%, mas faz com que o usuário perca GP mais rapidamente. Ou seja, quando o seu jogador estiver com ela equipada, ela vai aumentar em 20% o poder das técnicas do seu jogador. Só que em contrapartida, ela vai ocasionar uma perda de GP mais rapidamente. GP é aquela barrinha de cansaço. Se você tiver com ela equipada, ele vai desgastar aquela barra mais rapidamente. Vamos falar agora da Shoot Force. Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso dos tiros de todos os companheiros de equipe em 5%. Ou seja, se eu boto essa habilidade no Kido, todos os meus outros jogadores vão aumentar a taxa de disparos, que seria o chutes Hisatsu para o gol, em 5%. Todos eles vão aumentar um poder de 5% na habilidade. Já a Shoot Plus, essa habilidade aumenta em 10% o poder de tiro do usuário e consequentemente o poder dos outros colocados na zona de ataque. Ou seja, vamos lá, mais um exemplo, eu botei no Kido. O Kido ele está no meio de campo, correto? Pronto. Já o nosso ataque está formado com, por exemplo, Aphrodite, Fubuki e Goenji. Não só o Kido, que está no meio de campo, ganha 10% a mais no seu poder de chute Hisatsu, como também todos os meus atacantes vão ganhar também 10% na força de suas Hisatsus. Speed Force. Essa habilidade aumenta a velocidade de todos os companheiros de equipe em 5%. Não tem muito o que explicar, é isso. Ela vai aumentar a habilidade de todos os nossos jogadores de velocidade em 5%. Vão ficar mais rápidos todo o time. Já a Speed Plus, essa habilidade aumenta a velocidade do usuário e consequentemente o poder da velocidade dos outros jogadores colocado na mesma zona que o usuário em 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu coloquei aqui no Kazemaru, aí eu vou usar o Kazemaru na defesa.
Todos os jogadores que tiverem na defesa junto com o Kazemaru, todos vão ganhar 10% de velocidade a mais. Caso eu troque o Kazemaru de posição, coloque ele no meio de campo, ele também vai ter 10% de sua velocidade aumentada e todos os jogadores que estão com ele no meio de campo também vão ganhar 10%. Mesma coisa serviria no ataque. Se eu colocasse o Kazemaru também no ataque, apenas os jogadores que estão ali na zona junto com ele, que seria a zona de ataque, ganhariam 10% de sua velocidade a mais. A Economy. Essa habilidade reduz o consumo de TP das técnicas de Hisatsu em 25%. É uma habilidade que eu considero até boa, porque pelo seguinte, já aconteceu de eu estar num jogo com o Goenji, e o Goenji gastar, eu não sei exatamente quanto é que ele gasta no Grandofire, me faltou agora na memória exatamente quanto é, mas vamos supor que o Grandofire gasta 70 de TP. Aí o Goenji, ele não tem 140, que daria, né, duas vezes para você usar o Grandofire. Ele só tem tipo 120. Aí você usa o Grandofire e só sobraria 50, não daria para usar novamente. Com a Economy, ela vai baixar o consumo de TP. Então, quando ela baixa o consumo de TP, eu consigo usar mais de uma vez o Grandofire sem precisar aumentar o TP do Goenji, entendeu? Que aí ele vai ter um gasto reduzido, não só na Grandofire, mas também em todas as técnicas. Se o Fire Tornado gastava 25, pode começar a gastar 17 e assim por diante. Ela vai diminuir o consumo de todas as técnicas de TP. Falando agora da Power Element, essa habilidade aumenta o usuário quando ele tem uma vantagem elementar sobre o oponente. O que quer dizer uma vantagem elementar sobre o oponente? Todos conhecem os elementos dos oponentes. São eles de terra, fogo, floresta ou vento. Aí, quando você vê lá a tabelinha, a terra ela vence o fogo ela vence a floresta vence o vento e o vento vence a terra. Fica nesse ciclo aí. Quando um jogador que tem um elemento mais forte que o outro na hora do combate, esse jogador tem mais vantagem ainda se tiver a skill Power Element. Um exemplo que eu vou dar, vamos supor que eu vou chutar com o Kido e quem está no gol é o Endo. O Kido é do elemento vento. Quando eu chutar com o Kido, o elemento terra, que já é inferior, que está equipado, que no caso é o elemento do Endo, ele já vai ter mais desvantagem ainda, que com Power Element vai dar mais força ainda para esse confronto de elementos, beleza? Então seria isso. O Power Element ele vai dar mais vantagem ainda quem já tem a vantagem de ter um elemento mais forte ainda que seu oponente. Já a Big Moves, essa habilidade aumenta o poder das técnicas de Hisatsu ao custo de aumentar o consumo de TP. Ela vai aumentar a força das técnicas, mas também vai aumentar o gasto de TP. O gasto de TP ele é aumentado em 20%. Então pode ser bom sim, porque você pode ter uma técnica mais forte ainda do que ela já é, mas em compensação ela vai gastar mais TP por causa disso. A skill Defense Force aumenta a capacidade defensiva de toda a equipe em 5%. Não tenho que muito explicar mesmo nessa, porque tá simples a explicação. Ela só vai aumentar a força defensiva de toda a equipe em 5%. Já a técnica Defense Plus, esta habilidade aumenta em 10% o poder defensivo do usuário e consequentemente o poder dos outros jogadores colocados na zona de defesa. Assim como já falei do Speed Plus, do Offense Plus, é o mesmo quesito. Ele vai estar na defesa, o jogador que tem essa skill equipada, e todos os jogadores ali que estiverem com ele junto na defesa também terão seu poder ofensivo aumentado em 10%. Falando agora da Slake Off. Essa habilidade diminui a experiência adquirida pelo usuário, mas aumenta a experiência adquirida pelos outros membros da equipe que estão no campo de jogo. Ou seja, vamos dar exemplo aqui, se eu equipo a Slake Off no Kabeyama, durante o jogo rendeu 500 de experiência. Porém, na hora que for computar, o Kabeyama, ele vai receber menos que 500. Já todos os outros jogadores que estiveram no campo com ele vão receber mais que 500. Ou seja, é tipo um sacrifício, ele recebe menos, mas em compensação ele ajuda todos os seus companheiros de time a ter mais experiência com essa skill equipada.
Já a skill Never Give It Up, ou a tradução seria Nunca Desista, essa habilidade aumenta a taxa de sucesso de todos os companheiros de equipe se a equipe do usuário estiver perdendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nosso time estiver perdendo, essa skill ela dará maior taxa de sucesso para todos os nossos companheiros do time. É realmente um Nunca Desista, que é para não desanimar durante a partida. Assim ele aumenta a taxa de sucesso e a gente pode conseguir vencer ainda o jogo. Falando agora da Rebirth, seja lá como vocês preferirem que seja lida, essa habilidade ela pode recuperar aleatoriamente todo o TP do usuário quando o TP do usuário for inferior a 20% do TP máximo. O que isso quer dizer? Vamos lá, quer dizer que menos de 20%. Vamos lá que seu jogador tenha essa skill equipada e ele tem 100 de TP. Durante a partida você gastou todo o TP desse jogador, ele ficou com 18 de TP, ou seja, é menos que 20%. Se ele tem menos que 20% durante a partida, essa skill ela pode recuperar toda a barra de TP desse jogador. Acontece aleatoriamente, pode acontecer e pode não acontecer, mas às vezes acontece dessa skill ela conseguir recuperar toda a barra de TP desse jogador durante a partida, se ele já tiver gasto toda a sua barra e ter menos que 20% do TP total que ele estiver. Everyone Move It. Essa skill ela aumenta a taxa de sucesso de todos os companheiros de equipe se o time estiver ganhando, mas diminui quando perde. Ou seja, ela é igual a Move It, uma das primeiras que eu falei, só que a diferença é que a Move It ela fala apenas para o usuário. Se o usuário tiver com ela equipada, a taxa de sucesso aumenta quando o time está ganhando e a taxa de sucesso diminui, a taxa de sucesso diminui quando o time está perdendo. Lá ele só fala só para o jogador que estiver com ela equipada. Porém, se esse mesmo jogador tiver a Everyone Move It, ela vai acabar fazendo esse efeito em todos do time. Se todos os jogadores, se o time estiver perdendo, todos os jogadores vão diminuir a taxa de sucesso. Se o time estiver ganhando, todos os jogadores também vão aumentar a sua taxa de sucesso com essa técnica equipada em apenas um dos nossos jogadores. A No Element, essa habilidade anula o efeito dos elementos, envolvendo o usuário diretamente. Ou seja, lembra daquele Power Element que ele tem vantagem quando o elemento já é mais forte, ele cria uma vantagem mais ainda. Já esse, ele anula a vantagem do seu oponente. Vamos trocar a posição daquele mesmo exemplo. Dessa vez eu sou o goleiro e tenho um Endo no meu time e quem vai chutar é o Kido. O Kido ele tem vantagem sobre o Endo. Porém, se eu tiver o No Element no Endo, essa vantagem que o Kido tinha por ser um elemento vento é totalmente anulada. E eles batem de frente como se fossem dois jogadores que não têm vantagem de elemento nenhuma entre eles. A skill Jinx, essa habilidade faz com que o usuário falhe com mais frequência em duelos de comando, portanto é bastante azar ter essa habilidade. É simples, ele vai falhar mais vezes. Às vezes quando você vai tentar usar um drible, dá falha, o jogador rouba sua bola sem mesmo você usar. Do mesmo jeito você vai dar um bloco e você falha. Ou seja, você ter essa skill é totalmente inútil, é melhor nem ter. Alguns jogadores vêm com ela já equipada, então já espere isso. Quando um jogador está errando muito um drible ou um bloco, alguma coisa que ele vai bloquear, quando ele falha, pode olhar que talvez ele tenha com essa Jinx equipada automaticamente nele. E acaba acontecendo isso. A skill Luck aumenta a taxa de sucesso de toda a equipe. Nada muito a se explicar também nessa, ela simplesmente vai aumentar a taxa de sucesso de toda a equipe em confrontos de bloco, de drible, seja lá o que for, ela vai aumentar a taxa de sucesso da equipe na hora que for fazer esses combates. E por fim, falando da nossa última skill, é a Recovery. Essa habilidade permite que o usuário se recupere mais rapidamente após ser derrubado ou atordoado. Sabe aquele momento que seu oponente vai lhe driblar e quando ele consegue o drible, o seu personagem fica piscando no campo e demora tipo uns 3 segundos para se recuperar daquilo? Então exatamente a Recovery, ela vai ajudar seu personagem a se recuperar daquele momento mais rápido.
Quando ele estiver piscando, se ele tiver com a skill Recovery equipada, ele vai conseguir retornar ao jogo bem mais rápido que o normal. É isso, galera, esse foi o vídeo com o significado de todas as skills. Espero ter tirado a dúvida de muita gente. Tenho certeza que muita gente sequer sabia o que significava alguma delas. Que a gente fica muito focado só nas técnicas Hisatsu e às vezes uma delas pode ser útil para você. Então espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like aí para ajudar. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Fui!